Olá, bom dia. Que bom estarmos juntos, né? Estamos avançando rapidamente e isso é muito bom, né? Crescer é muito bom. Capítulo 18 é o tema do nosso estudo hoje, um novo tipo de sinceridade. E o verso bíblico, Efésios 4:15, pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Muito bem. Então aqui diz que falando a verdade com espírito de amor. Nós não podemos nos esquecer disso. Tá? Então, meus queridos, olha, o segredo da vida é sermos sinceros e agirmos de maneira correta. E nós temos que tomar cuidado com algumas situações que exigem de nós que a gente tenha que mentir. Isso não, nós devemos fugir dessas situações, tá bom? Por exemplo, quando você tem um problema para resolver ou você tem algum problema com alguma pessoa e essa pessoa ela é do seu convívio e passa por você e fala: "E aí, tudo bem?" E aí automaticamente você responde assim: "Não, tudo bem." Por que que você faz isso? É porque você quer evitar um confronto, quer evitar, né, uma situação desagradável. E tem pessoas que preferem nunca tocar no assunto. Porque se fosse agir de maneira sincera, quando a pessoa que você tem problema com ela passasse e perguntasse tudo bem, você iria dizer: "Olha, não está tudo bem. Nós precisamos conversar." Tá? Então, aí sim seria sinceridade. Então veja que muitas vezes a gente acaba caindo nessa situação de ter que falar algumas mentirinhas brancas, mentirinhas inofensivas, né? Em nome do equilíbrio, aí, em nome da sabedoria, a gente acaba tendo que usar desse artifício. Tá? Mas a verdade é que muitas vezes não compensa você não resolver o problema. Tá? Muitas vezes compensa você resolver logo. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Tá? Nós devemos tentar resolver. E o Senhor Jesus, Ele que é o nosso mestre, vocês acham que Ele era sincero ou que Ele gostava de manter as aparências? Não precisa nem responder. Tá? Olha, se você olhar lá em Mateus 8:8, por exemplo, né, o Senhor Jesus ele elogiou um inimigo do seu povo, dizendo que ele tinha uma grande fé. Se você olhar lá em Mateus 14:28 a 31, ele já repreendeu os seus discípulos porque tinham pouca fé. Tá? Lá em Mateus 23, 29 e 33, ele chama os fariseus de hipócritas e víboras. Tá? E lá em Lucas 23:34, ele já ora para o Pai perdoá-los, porque não sabia o que estava fazendo. Então, existe a falta de sinceridade aí? Não, o Senhor Jesus ele não foi hipócrita, ele estava sendo sincero no momento ali que ele proferiu, então, essas palavras. O Senhor Jesus ele não estava preocupado em manter status e manter a aparência. Tá? Ele teve uma situação em que ele estava reunido com seus discípulos, em que ele começou a contar como que seria, né? Que ele seria entregue, seria morto ao terceiro dia e tal. E Pedro, julgando ter acesso ao coração de Jesus de uma maneira que pudesse influenciá-lo a mudar de ideia, ele disse: "Ó, Senhor, isso nunca vai te acontecer." E o Senhor Jesus, então, ele se virou para Pedro, né? E ele disse: "Olha, arreda-te, Satanás, porque és para mim uma pedra de tropeço." Ou seja, o Senhor Jesus ele foi sincero ali naquele momento e ele chamou a atenção de Pedro e Pedro entendeu que ele estava sendo usado pelo inimigo para querer fazer com que Jesus dissuadisse do seu plano de salvação. Tá? Então, o Senhor Jesus ele foi sincero. Esse está lá registrado em Mateus 16, tá? A partir do versículo 21. Vem nos contando aí essa história. Tá? Mas qual que é a diferença aí da maneira de Jesus e da maneira como que muitos interpretam? Tá? Jesus ele falava com amor, embora que possa parecer dura, mas na verdade ele estava repreendendo ali, era Satanás, ele não estava repreendendo ali a Pedro. Pedro era apenas um instrumento. Tá? Então Jesus ele era firme no momento que precisava ser, mas ele também proferia palavras de amor, ele era sincero com amor. Tá bom? A verdade sem amor
ela não funciona. Algumas pessoas usam a verdade como arma, e o Senhor Jesus não. Ele usava a verdade para ajudar as pessoas a crescer, né? Se queremos que nossos relacionamentos cresçam, nós devemos ser sinceros, tá? Devemos falar a verdade, mas com espírito de amor. O amor, sem a verdade, ele é desastroso. O amor ele tem que ser baseado na verdade. Sem sinceridade, qualquer relacionamento sofre pela falta de confiança e isso causa sofrimento, né? Sem verdade, a confiança se desgasta. Então nós precisamos sim ser pessoas autênticas, ser pessoas verdadeiras, mas com amor, tá bom? Se você sabe que precisa ter uma conversa franca com alguém, não espere até amanhã, tá? Cada dia que passa a coisa se torna mais difícil, né? Certa vez, um jovem rico, ele foi ter com Jesus. E ele começou a conversa, está lá em Lucas 18, a partir do versículo 18, e ele disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O jovem era rico, né? Qualquer lugar ele seria bem aceito, e talvez você pode pensar, ele sendo rico, se Jesus conquistasse a simpatia daquele homem, seria muito bom tê-lo no grupo, né? Tê-lo como um simpatizante, no momento de necessidade ele poderia ajudar. Só que Jesus ele não se vendia. Jesus ele não tratava as pessoas bem por conta da sua posição social, não. O Senhor Jesus tratava todos bem e nos momentos que era necessário ele falava a verdade, né, a sinceridade, mesmo que as pessoas não gostassem. Então esse homem se aproximou de Jesus, esse jovem, e ele disse, bom mestre. E Jesus respondeu para ele, por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Então o Senhor Jesus já repreende, já não aceitou ali bajulação, já estabeleceu a linha de diálogo. Uma linha sincera, verdadeira, sem bajulação. Tá? E quando aquele jovem então diz, olha, eu tenho feito tudo isso, guardado os mandamentos, seguido a lei e tal, o Senhor diz, olha, uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Tá? Então, veja, aquele jovem saiu dali e nós não ouvimos mais falar dele. Então, o Senhor foi sincero, foi honesto com ele. Tá? Não teria como ser de maneira diferente. Tá? Então, meus queridos, se você buscar a sinceridade, você vai ajudar mais do que bajular as pessoas, tá bom? Agora, você precisa entender que muitas vezes, ao ser sincero, mesmo com amor, você vai acabar sendo rejeitado. O próprio Jesus, ele foi rejeitado. Tá? Então, a sinceridade não é para os fracos de coração. Tá? A sinceridade são para aqueles que são fortes. Né? É um risco que vale a pena correr para se abrir a um enorme potencial de mudança. Então, a pessoa que é sincera, ela não tem o que temer. Ela não tem o que temer, porque ela é uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira. Agora, você precisa saber temperar a tua sinceridade com amor, tá? Para que você realmente edifique as pessoas e não as destrua. Tá? E o Senhor Jesus vai te dar esse equilíbrio, tá bom? Porque ele teve esse equilíbrio. Tá? Vamos orar, pedir a Deus esse equilíbrio, essa sabedoria. Senhor nosso Deus, nos ajude, Senhor, a sermos sinceros, a realmente valorizarmos os nossos relacionamentos e nos ajude, Senhor, a falarmos a verdade com amor, para edificar e não para destruir. Cuida, bom Deus, de todos nós, dá-nos a tua bênção, dá-nos um bom dia, atende, bom Deus, todos os pedidos que estão sendo feitos, atende os desejos do coração dos que estão participando dessa jornada. Cuida de nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um bom dia então, fiquem com Deus e amanhã nós estaremos juntos novamente. Amanhã será o 20º dia, né? Vamos já chegando na metade da nossa jornada, tá? E nós vamos até o fim, viu? Um grande abraço, fique com Deus, tá? Tchau.